Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar a nossa resolução de questões de história por assunto. No vídeo de hoje nós vamos resolver sobre a colonização dos Estados Unidos. E a primeira questão que está aqui no cursor está mais uma vez um pouco apagado. Essa é a questão 1, ela é da FUVEST e ela é aberta, ou seja, você tem que responder ela de forma dissertativa. Eu vou passar para os estudantes como que nós vamos resolver essa questão e a chave do entendimento dela. O enunciado dessa questão vai dizer o seguinte: sobre a colonização inglesa na América do Norte. Alternativa A: estabeleça sua conexão com os desdobramentos da Reforma Protestante na Inglaterra. Vamos lá, a Reforma Protestante que ocorreu ali na Europa no século XVI foi fundamental na compreensão do processo de colonização da América do Norte, porque compôs o perfil das pessoas que se deslocaram até a América do Norte, sobretudo na parte norte da América do Norte, certo? Porque o que foi a Reforma Protestante? Ali em 1517, Lutero prega suas teses em Wittenberg, a Europa entra num processo de guerra religiosa que é atenuado um pouco pela Contra-Reforma, ali entre 1548 e 1553, com a Contra-Reforma, quando a igreja ela reage. Mas qual foi a consequência social na Europa da Reforma Protestante? Em primeiro lugar, o catolicismo ele perde a sua hegemonia na Europa Ocidental, ele perde ali numa boa parte da Europa a sua hegemonia religiosa e, consequentemente, o seu domínio econômico também, porque muitas terras da igreja foram sequestradas pelos nobres locais. Isso causa um prejuízo enorme para a igreja, só que tem uma consequência sociológica que a Europa entra num processo de perseguição religiosa, sobretudo no tocante aos protestantes e no tocante aos protestantes chamados de peregrinos. Esse é um ponto, Reforma Protestante de Lutero. Temos também a ação de João Calvino, ali também, na Holanda, certo? João Calvino era francês, mas ele estabelece o seu legado religioso na Holanda. Esse foi um outro processo. Mas o que eu quero que vocês sinalizam além da Reforma Protestante do Lutero, teve a Reforma Anglicana na Inglaterra, certo? De Henrique VIII, também no século XVI. O Henrique VIII se desentendeu com o Papa, se desentendeu com a Igreja por questões de casamento, mas também havia questão econômica por trás, porque ele queria tomar as terras da Igreja na Inglaterra, certo? Então ele faz a reforma anglicana, ele deixa de ser um católico e se torna alguém anglicano, ele faz a reforma da fundação da igreja na Inglaterra. Então você tem um processo de guerra religiosa na Inglaterra que vai ser resolvido apenas no século XVII, ali em meados do século XVII. E plenamente resolvido em 1688 com a Revolução Gloriosa. Mas esse é outro processo. O que eu quero que vocês entendam? É que muitas pessoas que foram perseguidas religiosamente, elas tiveram como destino a América. Elas vieram para os Estados Unidos. Por quê? Por conta da perseguição, estava muito difícil a vida na Europa, estava muito difícil a vida onde hoje é a Inglaterra, a Irlanda, a França, sobretudo a Inglaterra e a Irlanda. Eles vieram para a América do Norte, onde tinha um pouco mais de liberdade religiosa. Por que tinha um pouco mais de liberdade religiosa? Além deles estarem distantes dos conflitos religiosos europeus, um mar de distância dos conflitos religiosos europeus, a vida na colônia não era fácil. Então eles precisavam o quê? Criar uma certa solidariedade entre eles. Então as divergências religiosas muitas vezes ficavam em segundo plano em nome da sobrevivência na colônia, que não era fácil. Certo? Não era uma vida fácil. Então, você tem sim uma reforma, a Reforma Protestante contribuiu para o processo de colonização da América do Norte e o perfil, e também para formar o perfil das pessoas que vieram para a América do Norte. Certo? Essa é a conexão entre a Reforma Protestante da Inglaterra e os desdobramentos da colonização da América do Norte. Questão A respondida. A questão B vai dizer o seguinte: explique por que na região sul se originou uma organização socioeconômica diferente da do Norte. Vamos lá. Existe uma dicotomia chamada colônia de povoamento e colônia de exploração. É óbvio que essa dicotomia tem suas limitações, porque havia exploração nas colônias de povoamento.
e havia povoamento nas colônias de exploração, só que a definição que os historiadores deu para a colônia de exploração era a questão do tipo de cultura e de organização social que tinha. Então, vamos lá, na colônia de exploração você tinha uma cultura voltada para exportação, certo? E você tinha o latifúndio, grandes propriedades rurais também, tocados por mão de obra escrava. Beleza, colônia de exploração. Colônia de povoamento, você tinha pequenas propriedades, certo? Tocadas na maioria das vezes por famílias, tá bom? E voltadas para o comércio interno, para a produção de produtos internos. Só que, por que ele está explicando? Beleza, eu disse isso, uma contextualização, só que só isso não responde essa questão. Por quê? A questão está pedindo por que na região sul se originou uma organização socioeconômica diferente da do norte? Por questão do clima. Ou seja, no norte você tinha um clima parecido com a Inglaterra. Por sua vez, então, isso quer dizer o quê? Que na parte norte você produziria produtos, cultivaria produtos parecidos com o que tinha na Inglaterra. Então não tinha valor de exportação. Se esses produtos eram produzidos aqui no norte da Inglaterra, no norte da América do Norte, eram parecidos aos produtos produzidos na Inglaterra, não tinha valor de exploração. Então eles ficavam circulando ali no mercado interno e formou um grande mercado interno. No sul era diferente. No sul produzia-se culturas tropicais que tinha valor de exportação para a colônia inglesa. Então, por conta do clima favorável para a produção do algodão, do tabaco e de outros produtos, que na Inglaterra, por conta do clima, não era possível, e na parte norte da América do Norte também não era possível por conta do clima, você tinha um valor de exportação muito maior na região sul do que na região norte. Ou seja, os produtos que eram cultivados na região norte ficavam para o mercado interno e os produtos cultivados na região sul ficavam para a exportação inglesa. Entretanto, o excedente gerado na parte norte também era exportado, mas não era exportado pela colônia inglesa. Tá? Nós vamos falar disso acho que na próxima questão, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que a questão está pedindo que por que a região sul se originou uma organização econômica diferente da organização da do norte foi por conta do clima. Certo? Basicamente por conta do clima. O clima influenciou bastante. O clima, por sua vez, viabilizava o cultivo de produtos diferentes no norte e no sul. Certo? Portanto, a questão 1 ela está respondida. Vamos agora à questão 2. A questão 2 ela é da Unicamp. Ela começa numa página e termina em outra. Eu já passo para a próxima página que tem o mapa auxiliar. Ela vai dizer o seguinte, o mapa a seguir ilustra o comércio triangular realizado pelos habitantes das colônias do norte dos Estados Unidos durante o período de colonização da América. Beleza, vamos lá, dá uma olhada aqui no mapa. Ele está falando do comércio do norte, tá bom? Ele vinha vinha aqui, trocava por escravos e voltava. Beleza, ok. Ele está falando, vamos lá, das colônias do norte, tá bom? Ele não está falando das colônias do sul. Tá bom? As colônias do norte. As colônias do norte também exportavam os seus excedentes, tá? Mas sob uma perspectiva diferente. E a exportação para eles era secundária. O mercado interno era o primário, tá? Vamos lá. Letra A. Observando o mapa, descreva esse comércio. O que era esse comércio? Isso era um comércio triangular, certo? Autônomo, tá vendo? A parte norte aqui, ela pegava, colocava o rum, vinha aqui, trocava por escravos, os escravos eram colocados nas colônias inglesas no Caribe, maiormente onde hoje é a Jamaica, certo? E aí voltava o melaço aqui para a parte norte, tá vendo? Então, esse comércio, ele era um comércio triangular, ele era um comércio triangular. E aí, beleza, descreve esse comércio, era um comércio triangular e autônomo, tá vendo? Ele não passava pela Inglaterra. Tá vendo onde é que está o cursor? Porque se fosse um produto do sul, esse produto ele seria embarcado aqui no mar, ia para a Inglaterra, certo? E da Inglaterra, ele ia para a Inglaterra, que está aqui, esse mapa está meio desfigurado, ele ia para a Inglaterra e da Inglaterra ele seria exportado para a África, para outras partes do mundo, inclusive para a colônia. Certo? Na parte sul ocorreria isso. Na parte norte, não. Na parte norte o comércio era muito mais autônomo. Por que esse comércio ele era autônomo? Vamos lá. Aí nós já vamos entrar na questão B, tá? Vamos ler a questão B, a alternativa B primeiro,
tá? Aí eu respondo, explique por que outros produtos lucrativos, como o tabaco e o algodão, não participavam desse comércio. Vamos lá. Esse comércio triangular aqui, ó, da parte norte, certo? Ele era calcado em produtos que para a Europa não tinha valor agregado. Por que não tinha valor agregado? Porque a Europa produzia esses produtos aqui, a Inglaterra produzia, certo? Então para eles tanto faz, vocês vão competir com o nosso, para mim tanto faz. Mas isso não acontecia com o tabaco e com o algodão. O tabaco e o algodão era produzido na parte sul, porque era uma cultura, certo, que não era viável em climas frios. Certo? Não dava para produzir na Inglaterra, não dava para produzir na parte norte. Então tinha um grande valor agregado na parte sul. Então esse comércio ele não participaria da parte autônoma que o norte poderia fazer, ou seja, tinha o monopólio. O indivíduo, o cara que era o colono, que produzia o algodão, o tabaco, né? Ele tinha que remeter esse algodão, esse tabaco para a Inglaterra, para a Inglaterra poder exportar, ou seja, estava inerente ao pacto colonial, era um produto colocado no pacto colonial. Aqui não, aqui eles produziam coisas que também eram cultivadas aqui na Inglaterra e eles estavam estabelecendo a sua riqueza própria, certo? Portanto, a questão 2, ela está respondida. Vamos agora à questão 3. A questão 3 está meio apagada aqui, mas onde está essa mãozinha aqui, eu indico a questão 3. Tá? A questão 3 é da FUVEST. Vai trazer um extrato de texto do Alex de Tocqueville, no livro A Democracia na América, o célebre livro do Alex de Tocqueville, Economia na América. E vai trazer esse seguinte extrato. O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinha desembarcado naquela costa inóspita, o primeiro cuidado dos imigrantes puritanos foi o de se organizar em sociedade. Beleza. Vamos ler as alternativas para ver quais fazem sentido. Essa passagem de Alex de Tocqueville, de A Democracia da América, diz respeito à tentativa. Vamos lá. Alternativa A. Malogrado dos puritanos franceses de fundarem no Brasil uma nova sociedade chamada França Antártica. Vamos fazer esse confronto aqui. O Alex de Tocqueville, quando ele escreve Democracia na América, por volta de 1558, por aí, desculpa, eu errei na data. Ele esteve nos Estados Unidos na década de 1840. Beleza, na década de 1840. Um momento extremamente importante para a expansão dos Estados Unidos enquanto nação. Foi nessa década que ocorreu a guerra contra o México, em que os Estados Unidos tomaram grande parte do território mexicano entre 1844 e 1848, se não me falha a memória, a data exata precisa. Ele esteve nos Estados Unidos e o livro A Democracia da América é sobre os Estados Unidos. Beleza. Dito isso, você sabendo do que se trata esse livro, A Democracia na América, você já descarta a alternativa A, certo? E você também descarta a alternativa B, porque ele fala da diz respeito à tentativa malograda dos puritanos franceses de fundar uma nova sociedade no Canadá. Também está errada. A questão do Canadá foi fundado pelos ingleses, pelos franceses, e aí na Guerra dos 7 Anos, ali no século XVIII, né, a França é obrigada a assinar um monte de tratados desfavoráveis contra a Inglaterra, em que perde uma boa parte do Canadá, certo? Então a A e a B está errada. A alternativa C vai dizer o seguinte: refere-se à tentativa bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundar uma nova sociedade no sul dos Estados Unidos. Tomem cuidado com essa alternativa, porque os puritanos ingleses fundaram uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, não foi no sul dos Estados Unidos. Tá? Então os puritanos ingleses foram, o que eram os puritanos? Eram aqueles extremamente arraigados à religião, certo? Eles eram totalmente aquilo que o Max Weber fala na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eles eram puritanos porque eles tinham fortes convicções em Deus, obviamente, né? Mas eles tinham fortes convicções na economia, de você economizar, de você viver de maneira simples e de você acumular riqueza. Certo? Então eles ficavam ricos, muitos deles, não todos, obviamente. Mas os puritanos ingleses fundaram uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos e não no sul dos Estados Unidos. Então a alternativa C, ela pode ser descartada. Vamos à alternativa D agora. A alternativa D vai dizer assim: refere-se à tentativa bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, a chamada Nova Inglaterra.
Correto. Essa que é a alternativa correta. Os puritanos ingleses eles fundaram uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos. Eles habitaram maiormente o norte dos Estados Unidos, ali onde hoje é Nova York, New Hampshire, Delaware, etc, etc. E a alternativa E vai dizer o seguinte: é bem-sucedida dos puritanos ingleses, responsável pela criação de todas as colônias inglesas na América. Também não. Dos puritanos ingleses não foram responsáveis pela criação de todas as colônias inglesas na América. Apenas a Nova Inglaterra, que fica no norte dos Estados Unidos, certo? Ali, por exemplo, a Jamaica não foi fundada pelos puritanos ingleses, tá bom? Uma boa parte ali das 13 colônias do sul ali não foram fundadas pelos puritanos ingleses, tá certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 7. A questão 4, ela é da FUVEST, certo? E ela vai pedir o seguinte: compare os sistemas de colonização adotados na América pela Espanha e pela Inglaterra. Beleza. O sistema de colonização adotado na América e na Espanha, eles são diferentes. Por quê? Pela Inglaterra e pela Espanha. Na Espanha, todas as colônias foram de exploração, voltadas à exploração de minérios, ao cultivo da terra voltado para a exportação. Isso foi na Espanha. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, a colonização inglesa ela foi mais diversa. Você tinha colônias de exploração no sul, certo, dos Estados Unidos, na Jamaica, onde o clima era favorável, mas você tinha colônia de povoamento onde o clima não era favorável. Certo? Por quê? Porque na colonização espanhola, onde o clima não era favorável para produzir produtos tropicais ou para cultivar produtos tropicais, dedicava-se ao extrativismo ou não cultivava-se a terra. Certo? Na Inglaterra, não. Na colonização inglesa, onde não era favorável o clima para cultivar produtos tropicais, eles dedicavam-se ao cultivo do mercado interno. Então, essa é a principal diferença entre os dois sistemas de colonização, o adotado pela Espanha e o adotado pela Inglaterra. Certo? Então, essa questão ela não tem segredo. Tá? É óbvio que se você responder, na Espanha era colônia de exploração e na Inglaterra era colônia de povoamento, o avaliador que ele lê a sua questão, ela é aberta no caso, ele pode invalidar a sua questão, ele pode achar ou que está errado ou que está incompleto. Tá? Vocês têm que fazer e desenvolver esse raciocínio que eu falei agora há pouco. Tá bom? Que a Espanha tinha uma colônia de exploração voltada para o mercado externo, para exportação, voltada para a mineração, e quando você tinha uma terra que não era favorável para o cultivo de produtos não tropicais, certo? Essa terra não era cultivada, ela só era cultivada por produtos tropicais. Já no sistema de colonização inglês, não. Onde o clima era favorável para cultivar produtos tropicais, esses produtos tropicais eram cultivados, e onde não era favorável, dedicava-se ao cultivo de produtos para o mercado interno. E também dava-se autonomia aos comerciantes ingleses que cultivavam produtos que não eram interessantes para a exportação inglesa, ou seja, quando esses produtos cultivados nas colônias de povoamento, certo? Elas não eram voltadas para a exportação, eles poderiam disputar a exportação no mercado externo. Tinha uma certa autonomia que os comerciantes espanhóis não tinham, certo? Portanto, a questão 4 está respondida. Vamos agora à questão 5. Deixa eu subir um pouco aqui. A questão 5 é da Fundação Getúlio Vargas, né? E ela vai dizer o seguinte: estabeleceram-se ali pequenos proprietários que produziam a princípio para a sua subsistência e depois, pouco a pouco, para as plantações escravistas do sul do país e para a área das Antilhas. A produção não foi atípica da plantation, mas bastante diversificada. Madeira, cereais, manufaturas e, o que é mais importante, os lucros tenderam a se concentrar na colônia. O texto identifica a colonização. Isso aqui não tem segredo, né? Esse texto ele vai identificar a colonização inglesa na América do Norte. Esse texto não tem segredo. Você está falando aqui, a produção não foi atípica dos plantations, mas bastante diversificado. Madeira, cereais, manufaturas e, o que é mais importante, os lucros tenderam a se concentrar na colônia, ou seja, as colônias de povoamento, né, a colonização inglesa na América do Norte, ela tinha uma concentração de lucros na colônia,
certo? Porque ela oxigenava o mercado interno e quando ela exportava esse produto, a divisa, certo? A consequência, o capital que vinha com a venda, ele retornava à colônia, ele não ia para a Inglaterra. Diferente dos produtos tropicais que eram cultivados no sul, em que eles iam direto para a Inglaterra manufaturava e ficava com todos esses lucros. Portanto, na questão 5, mamão com açúcar, a alternativa correta é a letra B. E muito obrigado pela participação de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.